A graça e a paz, boa noite. Hoje estaremos falando sobre Deus deseja que sonhamos. A graça e paz, uma ótima noite a todos, desde já uma semana abençoada. No livro de Salmos 126, do verso 4 ao 6, o texto nos diz assim: Restaura, Senhor, nossa situação, como os riachos revigoram o deserto. Os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Deus deseja que nós tenhamos sonhos. Sonhar é um desejo que o Senhor coloca no coração do homem. E as Escrituras, ela nos dá base para isso. O homem ter sonhos e visão do futuro, ter planos, propósitos, desde que estejam alinhados com a vontade do Senhor, a vontade soberana do Senhor. Devemos não somente sonhar, mas ser incentivados a crer que Deus pode realizar grandes feitos, indo muito além do que podemos sonhar. Lá em Efésios capítulo 3, versículo 20, vai dizer que Deus é poderoso para fazer além daquilo que nós pensamos, imaginamos. Bem, então podemos entender que os sonhos que Deus coloca em nosso coração, assim como colocou o sonho no coração de José, tem um propósito para as nossas vidas. Servem como chamado, como um direcionamento para nossas vidas. Os sonhos podem ser usados como motor, como um dínamo, nos impulsionando, nos direcionando, para que possamos ter uma direção, ter um alinhamento com a vontade de Deus. No texto que nós lemos aqui, do Salmo 126, do verso 4 ao verso 6, a mensagem central nos ensina que sonhar exige de nós ação, perseverança, confiança total de que Deus é poderoso para transformar a situação de dor em alegria. Então, eu gostaria de destacar aqui 3 pontos para a nossa meditação. Os nossos sonhos, é desejo de Deus que nós devemos sonhar, que nós venhamos sonhar. E nós devemos sonhar, porém, os nossos sonhos não anulam a necessidade da graça e a intervenção divina. Devemos sonhar, devemos agir, tomar atitude mediante os nossos sonhos, ser encorajados a sonhar, mas devemos ter essa consciência que os nossos sonhos de maneira nenhuma anulam a necessidade da graça e a intervenção divina. Embora seja desejo de Deus que tenhamos sonhos, e isto é explícito nas Escrituras, por exemplo, no livro de Joel, capítulo 2, o versículo de número 28, um texto bem conhecido de todos, diz assim: Então, depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visão. Vejam que é desejo do Senhor. Ele diz: os velhos terão sonho. Infelizmente, tem muitas pessoas que quando chegam a uma certa idade, ela diz: eu não preciso mais de ter sonho, nem alimentar esperança, nem alimentar sonho, já estou em idade avançada. Nada disso. É desejo de Deus que os velhos também sonhem com algo melhor para a geração futura. Sonhem com grande avivamento para os seus filhos, seus netos, para a próxima geração. Porque essa é a vontade de Deus. E não apenas no livro de Joel, mas lá no livro de Jó, capítulo de número 33, do versículo 14 e o 15, diz assim: Pois Deus fala repetidamente, embora as pessoas não prestem atenção. Fala em sonhos, em visão durante a noite, quando o sono profundo cai sobre todos, enquanto dormem em suas camas. Então vejam que Deus também, ele aproxima de nós, ele fala ao nosso coração, também em sonhos. Então veja que isso é a vontade de Deus. Então nós devemos ser incentivados a sonhar. Podemos sonhar, né?
Então, Deus encoraja o homem a sonhar, e isso não invalida a dependência da graça e a intervenção divina. Que na intervenção divina, a graça, ela vem alinhar a vontade do homem com os propósitos da providência divina. Nossos sonhos mais profundos são reflexos dos propósitos de Deus, que nos deu a capacidade de projetar e almejar um futuro com esperança. Então podemos sonhar. É a vontade de Deus que nós tenhamos sonhos. Mas devemos orar pelos nossos sonhos. Devemos orar pelos nossos sonhos. Veja que no verso 4 do Salmo 126, o salmista diz assim: restaura, Senhor, nossa situação, como os riachos revigoram o deserto. Ele tem um sonho. Aqui, esse salmo, o contexto, é quando o povo volta do exílio. Eles estão voltando do exílio. Então, o salmista aqui, ele está olhando e dizendo assim: restaura, Senhor, nossa situação, como os riachos revigoram o deserto. Ou seja, ele está falando aqui de um lugar, o salmista, ele está pedindo uma intervenção, o Negueb, né? Onde ele está falando aqui, o Negueb é um deserto árido, que quando chove, é tomado por fortes torrentes de água que produzem vidas. Então, veja, ele não está apenas idealizando, visualizando ou sonhando com um fio de água. Ele está sonhando com uma torrente, ou seja, os exilados estão voltando e ele está clamando, ele restaura, Senhor, a nossa situação. Ou seja, traz de volta, traz todos que estão lá. Enche esse lugar. Então veja que ele está pedindo, clamando por uma restauração. Então nós devemos orar, clamar pelos nossos sonhos também. O salmista, ele faz um clamor profundo por restauração. Isso nos ensina que devemos orar pelos nossos sonhos, pedindo que haja uma intervenção divina. Devemos clamar por transformações em momentos de aridez ou de grande dificuldade. Veja que ele está clamando aqui, dizendo assim, ó: restaura, Senhor, nossa situação, como os riachos revigoram o deserto. Então veja que ele está pedindo aqui uma restauração. Então nós também devemos clamar, orar pelos nossos sonhos, para que o Senhor venha mudar, transformar a situação. Mesmo que estejamos num deserto, podemos sonhar e clamar, orar pelos nossos sonhos, para que Deus transforme essa situação de aridez, transforme esse deserto num manancial de águas vivas. Nós podemos clamar, devemos clamar, né? E reconhecer que precisamos da ação divina para sair do deserto e ver os planos se renovarem. Então, nós devemos orar pelos nossos sonhos. O segundo ponto que eu quero destacar aqui para a nossa reflexão é que sonhar exige esforço e fé. Nós devemos sonhar. É da vontade de Deus. Mas isso exige também fé e esforço. No verso 5 do Salmo 126, o texto diz assim: os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Então, semear é um ato de fé e de esforço físico da nossa parte. Imagine uma pessoa que tem um campo e ela deseja ver um grande pomar. Ela tem que ir lá semear. Ela precisa de semear. E semear exige um trabalho físico, exige esforço e fé. Fé que aquela semente vai germinar. Então, semear é um ato de fé e de esforço físico. As lágrimas, que o salmista aqui está citando, as lágrimas representam o trabalho árduo. Enfrentar as dificuldades e as dores, enquanto perseguimos o nosso objetivo. Então veja que nós devemos sonhar, mas temos que ter fé e esforço físico. E essas lágrimas, muitas das vezes, representam o nosso trabalho pelo nosso sonho. Muitas das vezes com lágrimas. Muitas das vezes enfrentando dificuldades, enfrentando barreira. Então, os nossos sonhos não podem ser vistos como ilusão. Simplesmente porque é um sonho, tudo vai acontecer da maneira que nós sonhamos. Os nossos sonhos não podem ser vistos como ilusões. Momentos de dificuldades, tristeza, fazem parte do processo. Porque veja que o salmista diz: os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Então veja que o semear, veja que os nossos sonhos também, nós enfrentaremos dificuldades.
Isso não dá motivo para nós desistirmos dos sonhos. Se oramos pelos nossos sonhos, precisamos encarar as dificuldades como parte do processo e entender que as dificuldades, as lutas contribuem para o crescimento, rumo à conquista. Então, semear com lágrimas está relacionado com perseverança, representa o esforço, as lutas, a dedicação e até as frustrações que enfrentamos enquanto trabalhamos por nossos sonhos. Muitas das vezes chorando devido às dificuldades, mas se nós apresentamos a Deus, nós somos encorajados, confiando que o Senhor está conosco. O terceiro ponto que quero destacar é que podemos sonhar comemorando o bom resultado. É desejo de Deus que nós venhamos sonhar, devemos orar pelos nossos sonhos, apresentar a Deus os nossos sonhos, e por isso, confiando na providência divina, confiando na graça, na bondade do Senhor, podemos sonhar comemorando o bom resultado. O verso 6 do Salmo 126, o salmista diz assim: choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Então, precisamos entender que a semeadura é temporária, mas a colheita traz alegria e satisfação. A colheita é temporária. Muitas das vezes, Muitas das vezes a semeadura é temporária. Muitas das vezes, para semearmos, exige esforço, lágrimas. Muitas das vezes, humilhação. Mas precisamos de perseverar, crendo que a semeadura ela é temporária. Ninguém semeia o tempo todo. Quando você tem um campo, você prepara a terra, você lança a semente. E ali você vai regar para que aquela semente venha a germinar. Ninguém semeia o tempo todo. Portanto, a semeadura ela é temporária, mas a colheita traz alegria e satisfação. Lá no Salmo 30, verso 5, o salmista ele vai dizer assim, Salmo 30, o verso 5, a parte B do 5, diz assim: o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Então ele está dizendo assim, ao anoitecer pode vir um choro. Ou seja, em outras versões está: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, embora seja uma metáfora, podemos afirmar que o choro tem prazo de validade. Porque ele diz assim: o choro dura uma noite, ou seja, tem prazo de validade. Mas ao amanhecer vem a alegria, Então, no sentido de que as crises, as nossas lutas e as dificuldades que enfrentamos não são eternas. Ele está dizendo que o choro tem data de validade, tem prazo de validade. Ou seja, enquanto nós estamos trabalhando o nosso sonho, alimentando o nosso sonho, orando pelos nossos sonhos, as crises que vêm, as nossas lutas, as dificuldades que enfrentamos, elas não são eternas, são passageiras. O salmista aponta para o resultado no verso 26, no verso 6, o Salmo 126, ele aponta para o resultado. Aquele que não desiste de plantar, mesmo diante das dificuldades, voltará comemorando os resultados. Porque ele diz assim, cantam quando voltam com a colheita. Então ele aponta para um bom resultado. Aquele que sonha, porque é desejo de Deus, aquele que confia, espera na graça e na providência do Senhor, aquele que ora pelo seu sonho, ele tem bons resultados. Deus deseja que nós tenhamos a convicção de que o choro é temporário, de que a tristeza também, mas a colheita será farta, porque o Senhor, ele nos abençoa, O Senhor, ele tem prazer em nos abençoar. Então podemos sonhar com essa esperança, nessa fé. O sonho de Deus para a sua vida inclui bons frutos e alegria verdadeira após esforço e perseverança. Então, pode ter certeza que é desejo de Deus que você venha colher bons frutos dos seus sonhos após o esforço e perseverança. Então, devemos sonhar, crer que Deus nos abençoa, perseverança, paciência, esforço, com certeza colheremos bons frutos. Conclusão: devemos sonhar, mas precisamos de dar continuidade
aos nossos sonhos. Muitas pessoas sonham, têm um sonho, mas elas não dão continuidade, porque elas passam a olhar para as dificuldades, passam a olhar para as adversidades, para as lutas. Então nós devemos sonhar sim, mas precisamos dar continuidade aos nossos sonhos, regando com oração, esperando a intervenção divina e perseverando na concretização do sonho. Devemos ser perseverantes. Diante do que parecia impossível, o salmista expressou uma reação de alegria e surpresa. Veja que o contexto aqui do Salmo 126, você pode ver lá em Esdras, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. O povo está retornando do exílio. E Deus vai usar Ciro para libertar o povo. Então, quando isso acontece, o salmista está deslumbrando, ele diz assim no Salmo 126, verso 1. Quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho. Olha, aquilo que parecia ser impossível, mas Deus usa Ciro para libertar o povo. Então, eles passam a olhar como se fosse um sonho. Talvez você está ouvindo essa mensagem e já aconteceu algo na sua vida e você diz assim, ó, parece que eu estou vivendo um sonho. Parece um sonho. É tão maravilhoso, tão glorioso, traz tanta alegria que parece um sonho. É isso. Veja que o resultado não é visto como fruto de esforço ou da esperança humana, mas como uma intervenção da graça e do poder de Deus. Embora o Ciro é usado para libertar o povo, veja que o salmista aqui, o escritor, o autor, ele não dá glória ao homem. Hoje, infelizmente, muitos estão dando glória ao homem. Sabe, hoje a gente vê pessoas que se dizem ser crentes, até mesmo com certo tempo na caminhada, e dizer, ó, fulano tem que ser grato a fulano orou. Foi fulano que orou, foi ciclano que orou, dando glórias ao homem. Tem que participar disso, de tal grupo, de tal coisa, porque foi lá que fulano orou, foi ali que conseguiu. Olha, a glória é para Deus, ele não divide a glória com ninguém. O salmista aqui, ele não dá glória a Ciro, não dá glória aos políticos, não. Ele diz assim, quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho. Então, o resultado não é visto como fruto do esforço ou da esperança humana, mas como uma intervenção da graça e do poder de Deus. Isso é sinal que devemos continuar semeando e aguardando boas colheitas. Deus deseja que você tenha sonhos. Sonhe e coloque seus sonhos na presença do Senhor. Quero orar por você, que talvez tenha um sonho e está olhando para a situação, para as dificuldades. Por conta disso, você não tem alimentado esse sonho. Mas veja quanto José perseverou, mesmo sendo vendido. Foi parar na casa de Potifar. Veja que José, ele foi para a prisão, mas José alimentou aquele sonho no coração, porque ele tinha certeza que Deus estava com ele. E esse mesmo Deus está com você. Então somente você creia. Ó Senhor, eu te peço neste momento por essas pessoas que estão ouvindo e que ainda vão ouvir esta mensagem. Senhor, abençoa poderosamente cada um deles. Te peço, ó Pai, em nome de Jesus, que essas pessoas venham ser encorajadas a perseverar em seus sonhos. Não apenas isso, mas clamar ao Senhor, confiar na graça, na intervenção divina, para que os sonhos dela venham ser realizados e seu nome seja glorificado. Te peço, Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe.